Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês, pessoas que assistem este maravilhoso canal. Eu estou aqui de novo com mais uma aula de filosofia, o nosso quinto episódio. Se você entrou aqui pela primeira vez, se você é novo, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre como se tornar bom em qualquer coisa. A gente está acompanhado da galera do servidor, né? Essas aulas são gravadas ao vivo no nosso querido servidor. E este vídeo é para quem quer se dedicar à excelência, como vocês podem ver. A gente vai falar sobre esse assunto no Mind Map. Eu estou um pouco doente, então me perdoem se eu fizer algum barulho de tosse muito estranho. Eu sou o anfitrião de vocês, o Nox, também conhecido como Luiz. E vamos lá. Esse vídeo é para quem quer se tornar excelente. Maestria. O que é maestria? Maestria é você se tornar um mestre. É você se tornar bom em alguma coisa. Um especialista, um expert. Mas como que você se torna um expert exatamente? Como é que funciona? Como é que uma pessoa parte de um completo aprendiz e ela se torna um mestre naquilo que ela faz? Como é que uma pessoa ela diz assim, agora eu tô pronto para trabalhar com isso. Agora eu sei que eu vou conseguir resolver problemas nessa área. A primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui nessa aula é que o conceito de maestria que eu estou ensinando aqui, ele vai contra a tendência da modernidade. Que tendência é essa? A tendência de sempre buscar mais volume. Mais e mais e mais. Entendam que menos é mais. Nessa situação aqui, tá? Eu não estou falando de situações onde você tem que ser um generalista. O generalismo, eu não vou discutir aqui hoje, mas o especialismo, o expertismo. E contra essa tendência de sempre expandir mais sem antes ter uma base. Tudo que um ser humano faz, ele precisa de raízes, uma base, foco, densidade. Pensem em precisão. No futuro, aqui no canal, eu quero discutir uma filosofia chamada precisionismo, que é justamente isso. Às vezes, menos é mais. A modernidade, ela tem um grande volume de informações, muita informação, muita. A gente está na era da informação, isso é maravilhoso. Mas qual é a desvantagem? É que a gente tem calorias sem nutrientes, certo? Você consome informações que 90% da informação, 80% da informação é pura aparência. Não é a essência, não é a carne da coisa, sabe? Não é a alma daquilo que você está consumindo, que é o nutriente de fato. A gente consome muito na modernidade calorias sem nutrientes. E a gente vai contra essa tendência aqui. A gente vai ir direto na carne da carne. Como é que eles chamam? Vai direto no néctar, né? A gente vai direto na seiva. E a outra tendência da modernidade que a gente tem que evitar é a de criar fórmulas e regras para a vida. Que é um pouco contraditório, porque eu estou criando aqui, eu estou lhe dando algum tipo de regra ou fórmula para você usar na sua vida, mas isso deveria ser entendido com o seguinte fato. A sua vida é sua. Ninguém sabe o que é melhor para você a não ser você mesmo. Desconfie de qualquer pessoa que diz que ela sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. O lema do nosso canal é transformar você em você mesmo. E eu nem vou aprofundar nisso aqui. Mas entenda que não existe fórmula que serve para todo mundo. Não existe um conjunto de regras que se todo mundo seguir vai chegar no sucesso. Isso não existe. E não é que você não possa se beneficiar ao estudar essas regras, como eu vou te dar algumas regras aqui, algumas fórmulas, e você vai adaptar elas à sua vida. Mas o que eu quero dizer é que não ache que tem um sistema perfeito e rígido, que só todo mundo seguir esse sistema e pronto, o sucesso será atingido. Cuidado com pessoas que vendem essas promessas, gente. E eu vou agora contradizer completamente o que eu falei, e eu vou falar para vocês a única fórmula que realmente vai importar para todo mundo. É a fórmula da individuação. A individuação é uma filosofia criada pelo Jung, e esse canal ela se constrói utilizando como base a individuação. Como a gente chamaria isso de ética da individuação. O que raios é a individuação? O que é isso? Você deve ter imaginado que tem a ver com o indivíduo, mas não confunda com individualismo. Individuação não é individualismo. Não é se trancar numa ilha sozinho, longe da sociedade. Isso é a versão de um adolescente do entendimento da individuação.
A individuação, ela é uma filosofia de vida onde você busca se tornar aquilo que você já é, ou aquilo que você foi feito para ser. Entenda o seguinte: você foi criado com uma combinação de genes, experiências, gostos, uma personalidade que nunca, mas nunca vai se repetir em toda a história do universo. Você é uma singularidade. E você pode expandir isso para a fé, mas eu estou tentando deixar isso aqui mais digerível para pessoas que não têm muita fé em Deus, a ideia de que ele criou você para um propósito. Mas você tem uma alma, você tem uma essência, você tem alguma coisa dentro de você, chame como quiser. E que essa alma, ela foi criada com um propósito, com um design inteligente em mente. Se esse não fosse o caso, você não teria preferências e talentos específicos a você. E a gente chega aqui na segunda sessão da nossa aula, que é sobre descobrir a sua missão de vida. Por que que você existe? É a grande pergunta e é difícil de responder. Por que que eu existo? Qual é o talento que eu tenho para trazer para o mundo? E eu gosto de explicar muito a individuação com a seguinte explicação, eu não lembro de onde ela veio. Uma flor, o que é que ela faz quando uma flor cresce? Ou quando uma flor é plantada? Tudo que ela faz é seguir a programação dela. Ela foi feita para crescer e desabrochar como flor. Se eu colocar um telhado em cima dessa flor, ela vai fazer o máximo para corrigir a rota em volta desse telhado para continuar crescendo para cima em direção à luz do sol. Mesma coisa com árvores. Um animal, um tucano, foi feito para comer sementes. Ele nasce e ele cumpre aquilo que ele foi feito para fazer. O que eu estou dizendo aqui é que a individuação é se tornar aquilo que você já é, mas não sabia que era. É simplesmente você correr pelo processo natural, simplesmente percorrer o caminho que foi dado a você desde que você nasceu. Descubra sua missão de vida. Lembra do que eu falei? Você é o único e ninguém igual a você vai existir em todo o período da história. Ninguém. Você é uma combinação original. E que, se você for pegando cada coisa que ele forma, você vai ver que esses elementos que ele formam nunca vão se conectar e se repetir em toda a história do universo da mesma forma. Então você é único. E aquilo que é único e exclusivo se conecta muito com a maestria, certo? É sobre ter uma habilidade única e exclusiva. O seu propósito de vida, não se engane. O seu propósito de vida é feito de pequenos propósitos. Quando eu digo assim, o meu propósito é X coisa, né? O meu propósito é ajudar pessoas a atingirem a liberdade, vamos dizer isso. Isso não significa que você não foi feito para outros pequenos propósitos que compõem esse grande propósito. Então, eu falei do tucano, por exemplo, a gente pode dizer que o propósito de um tucano é comer sementes. Mas isso é um pequeno propósito. Você pode dizer que há um maior que talvez nós não saibamos. Porque esse tucano está numa linha de evolução, né? Ele está evoluindo para também ter filhos, para também se adaptar, para também voar para novas ilhas, descobrir solos novos, ter experiências novas. Um ser humano nasce para muitas coisas, não uma só. Seu trabalho, seus filhos, seus hobbies, tudo isso são pequenos propósitos que fazem o seu propósito maior. Cuidado para não escolher uma coisa só e utilizá-la como um rolo compressor para esmagar todos os outros elementos da sua vida. Isso é a definição de um vício. Imagina uma pessoa que ela dedica a vida inteira dela para apostar dinheiro, por exemplo, quando isso negligencia as outras áreas da vida. Isso é a base também que você precisa. E aqui estão exemplos de coisas que são pequenos propósitos para o seu grande propósito, o projeto da sua vida, né? O Magnum Opus, o grande quadro, o trabalho de arte que é a sua vida. E aqui alguns exemplos. Você possui superpoderes únicos, você possui talentos únicos, você possui fraquezas e no contexto correto essas fraquezas se tornam forças. Já ouviram falar sobre como quando uma pessoa ela perde um sentido, o outro fica mais forte? Eu recomendo aqui a série do Demolidor. O cara é cego e a audição dele se torna extremamente boa. Então até uma fraqueza também é uma força. Até uma fraqueza permite que você dê a volta por cima e se torne ainda mais resiliente e forte. E é sua tarefa, é sua responsabilidade
entender como que você pode fazer isso. Aí, exemplos desses superpoderes, né, ou formas que a gente pode chamar de talentos ou individualidades. É que nem no Boku no Hero, cada um tem suas individualidades, os seus quirks. E você tem que descobrir os seus, né? E a gente vai entrar, assim, em como descobrir isso, tá? Eu vou mostrar como, talvez não necessariamente aqui, mas eu vou te dar alguma direção. Aliás, quem está assistindo essa aula aqui ao vivo pode mandar perguntas e talvez eu responda ao vivo. Veremos. Eu coloquei esse trecho aqui. Não deixe seu potencial ir pro lixo. O mundo precisa de pessoas fortes. Porque quando as pessoas deixam o desespero vencer, quando elas desperdiçam o talento delas, o que é uma coisa imensamente triste, é horrível, eu não tenho nem palavras para descrever, quando as pessoas deixam todo um futuro ir pro lixo porque elas não conseguiram realizar os seus sonhos, seus talentos. O mundo, mais do que nunca, e sempre vai precisar de pessoas fortes. Né? Quantos problemas existem? E problemas que precisam de solução. Eu estou aqui tentando atingir um público de pessoas que se sente perdido, que se sente sem saber quem é, e tentando transformar você em algum tipo de agente para o bem, para a solução de problemas. Porque o coletivo, né, o mundo é composto de quê? Dos indivíduos. A única coisa que existe de verdade é o indivíduo. Nenhum grupo existe, gente. Lembra que o tema dessa aula principal é a individuação, é a parte do indivíduo. Você não encontra um país andando na rua. Você não encontra uma empresa andando na rua. Você não encontra uma família andando na rua. Você encontra os membros dessa família, indivíduos andando. A única coisa no mundo que sofre, sente dor e tem vontade é o indivíduo. E sem indivíduos fortes, a gente não consegue escapar dos problemas atuais que a gente vive. Nietzsche já dizia que... E sim, Nietzsche ele profetizou no século XXI. Ele falou sobre o último homem. Quem quiser pesquisar sobre isso, eu recomendo. E Nietzsche falou que o regime que vai ser criado pelo último homem, que é o homem fraco, aquele que não é capaz de ditar o que ele quer para a própria vida, né? O indivíduo escravo, será um regime tão frágil que apenas um grupo de 100 homens fortes será capaz de derrubá-lo. Este canal, inclusive, ele é feito para isso. Esse canal aqui não é focado em grandes números, esse canal aqui é focado em entregar muito valor. Terceira parte da aula, terceira lição. Se cerque de pessoas que te ensinam. Você precisa se cercar de mentores, ou encontrar um mentor, pelo menos. Você não deveria andar com as pessoas erradas. A gente sabe disso. Dizem assim que o seu QI é a média das 5 pessoas que você mais anda junto, ou é bíblico, né? Jesus fala, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se cerque de pessoas boas e inteligentes, e sempre busque isso. E eu não estou dizendo para você necessariamente abandonar, mas não deixe que pessoas que estão no fundo do poço arrastarem você para o fundo do poço. Se cerque de pessoas inteligentes. E sim, você vai se sentir inferiorizado e ninguém quer se sentir burro, né? Ninguém quer fazer perguntas, ser um aprendiz, mas é justamente fazendo isso, é justamente humilhando a própria cara, é justamente fazendo perguntas, é justamente expondo suas falhas, né? É justamente tendo esses mentores, essas pessoas mais inteligentes à sua volta, lhe respondendo perguntas, lhe ensinando que você cresce. Você não deveria deixar o seu orgulho e o seu ego entrar na frente do seu desenvolvimento. Sobre a figura do mentor em específico, muitos mentores ensinam as pessoas e as pessoas pensam, mas o que é que eles ganham me ensinando? Muitos cobram dinheiro por um curso, por exemplo. Mas um mentor ele pode muito bem ganhar outra coisa ao ensinar um aprendiz. Ele pode, por exemplo, ter um legado maior, né? Quando ele ensina a arte dele para um aprendiz, o legado dele sobrevive através daquele aprendiz. Tem pessoas que desejam isso enormemente. E o mentor, ele já é uma pessoa velha, geralmente, uma pessoa que tem uma idade avançada e que estar perto de alguém jovem causa ela se revitalizar. Olhar nos olhos de uma pessoa jovem, ver a energia, a excitação, a alegria de uma pessoa jovem é uma coisa que dá prazer para mentores. Eles gostam, as pessoas gostam de ensinar. E é tudo uma troca. Você tem que encontrar mentores se você puder. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade e não conseguem, mas se você conseguir
Nem que seja guru online, que nem lhe conhece, aquela relação parasocial, tipo a que eu tenho com você assistindo esse vídeo agora. Arranje pessoas que vão lhe ensinar algo. Especialmente se você já definiu qual habilidade você quer se tornar um expert. Eu quero me tornar um expert nisso. Então encontre professores que ensinam isso que você quer se tornar um expert. Aqui o que eu já havia descrito, né? Se segue de pessoas inteligentes, se faça amizade com pessoas mais velhas. Quarta lição. Use da criatividade. Conecte e junte diferentes áreas do conhecimento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Aparentemente, não tem nada a ver. Mas duas coisas podem ter tudo a ver. O que é que não tem nada a ver? Vamos falar de psicologia e economia, por exemplo. Duas áreas do conhecimento. O que é que os dois têm a ver? Não, economia é sobre números, economia é sobre, sei lá, retorno sobre investimento e inflação e dívida e essas coisas. E psicologia é sobre humanas, é sobre o bem-estar psicológico das pessoas. E quando você começa a estudar mais de uma área, porque adivinha só, gente, a sua maestria, o seu expertise, não precisa se resumir a uma área só do conhecimento. O seu expertise não precisa de uma delimitação criada pela sociedade, tipo, o que está aqui dentro dessa bola é economia, o que está dentro dessa bola aqui é psicologia. E você só aprende o que tem nessa bolha. Isso é a forma mais rápida de você se tornar uma pessoa cega e com viseiras. Quando você se dá tempo para aprender sobre as bolhas do conhecimento e você vai conectando elas que nem um diagrama de Venn, sabe? Você junta essas bolhas, vê o que elas têm em comum, você cria algo novo. O nome disso é síntese. Eu dei esse exemplo porque esse ano eu tenho estudado mais economia, não me considero nenhum expert, por isso nem tento ficar... eu não tento ficar convencendo as pessoas do que eu acredito. Mas em psicologia, eu estudei bastante e eu consigo encontrar junções entre esses dois. A interdisciplinaridade é uma coisa extremamente legal, porque cria uma combinação de habilidades única que é muito difícil de substituir. Imagine uma empresa que tem um profissional que ele sabe tanto de design, o cara sabe fazer arte, mas também sabe programação, então o cara integra os dois. Quantas pessoas sabem dessas duas coisas ao mesmo tempo? Essa pessoa é mais difícil de substituir, não é mesmo? Ele sabe das duas habilidades, ele juntou as duas, ele integra, e não precisa ter todo aquele perrengue de ter duas pessoas, cada uma com sua expertise, uma tentando comunicar com a outra, mas não consegue, porque todas usam as palavras da sua própria bolha, do seu próprio expertise, e nenhum entende o outro. O que eu estou fazendo aqui com vocês também é pegar conceitos, é pegar palavras de áreas do conhecimento e traduzir para o leigo, traduzir para que vocês entendam. E mostrar que diferentes áreas estão muito conectadas. Eu vou dar um exemplo de como economia e psicologia se conectam e vocês sozinhos vão descobrir várias conexões enquanto vocês estudarem. Enquanto vocês estudarem, vocês vão ver conexões entre as diferentes matérias do conhecimento. O que é que economia, que raios tem a ver com psicologia? Vamos lá. Primeira conexão. A economia é o estudo de relações humanas. A psicologia não é relações humanas também? Economia é como as pessoas fazem trocas. E tudo é uma troca, lembra? Existe até a troca psicológica. Vocês estão fazendo uma troca comigo. Vocês me dão sua visualização, sua atenção. E eu agradeço por isso. E em troca, eu dou vocês minhas palavras. Isso é uma troca, isso é pura economia, isso é uma relação humana. Não se prenda a uma delimitação que a sociedade criou. Por favor, se você fizer isso, você não será capaz de criar coisas novas. Você tem que inovar. Você quer realmente se tornar um mestre, aquele melhor na sua área, crie a sua área. Inove. Quinta lição. Tenha disciplina. De que forma exatamente? Como é que funciona isso de ter disciplina? Eu estou falando de ética de trabalho. Muitas pessoas buscam atalhos, buscam não ter trabalho duro, buscam chegar a um resultado sem passar pelo caminho significativo. A disciplina é um critério para a maestria. Você quer se tornar um mestre, você precisa de disciplina. Se você não tiver disciplina, alguém mais disciplinado que você vai lhe ultrapassar. A disciplina ultrapassa o talento. O trabalho duro e a consistência ultrapassam o talento. Não importa quanto talento você tenha. Se você tiver disciplina, você vai ultrapassar. É que nem a tartaruga e o coelho. A tartaruga que vai dando passos devagares, ela chega no final mais rápido que o coelho, que vai rápido e se destrói todo. Lembra que eu falei de ter uma base firme, sólida aqui? O critério para a maestria que eu quero apresentar a vocês
é um de dois critérios, ou esses dois. Para se dizer um mestre em um assunto, ou você precisa estudar esse assunto há 10 anos, você precisa conhecer esse assunto há 10 anos, ou você precisa ter estudado esse assunto durante 10.000 horas. Tá aí o critério, tá aí o padrão para vocês usarem. Se a gente for seguir essa linha de lógica, eu não sou expert em nada ainda, eu sou mestre em nada. O que é que eu sei? Eu sei porra nenhuma. Sócrates dizia, eu sei que nada sei. E quando você tem um critério desse tipo, você percebe que uma pessoa tem um número limitado de coisas que ela pode se tornar um expert no período de sua vida. Quantas décadas você vai viver exatamente? 80, 70, 60? Tirando os 10 primeiros os anos da infância e os 10 primeiros anos da adolescência, você teria 40, 50 anos, isso aí, seguindo esse critério, daria para se tornar um mestre completo em 5 coisas. Assumindo que você trabalha e nunca perdeu sua ética de trabalho. E não se engane, eu não estou falando aqui sobre trabalhar que nem um desgraçado até destruir sua saúde, não se torne isso. E agora a gente vai chegar na parte final dessa aula aqui, que é o livro que baseou ela. É o livro que eu estou amplificando aqui e estou recomendando para vocês, inclusive tem um link abaixo para você comprar esse livro se você quiser. É um link afiliado, ou seja, eu ganho algo se você comprar ali, se você acha que quer apoiar esse canal. E o livro Maestria, ele vai te ensinar com exemplos que se eu contasse aqui esse vídeo ia ficar muito longo. Ele dá exemplos históricos. O Robert Greene, ele é um historiador, certo? Ele mostra vários exemplos durante a história humana em que pessoas atingiram grandes coisas e sem precisar de muito. Não precisa de muito. Tá? Até um homenzinho pode fazer muita diferença. As pessoas, elas duvidam muito do poder de um indivíduo, duvidam. Mas um indivíduo que está posicionado no local certo, na hora certa, e que trabalhou duro, consegue. Existe um fator de sorte, como muitos dizem, mas se você trabalha de forma consistente, alguma hora você vai chegar à grandeza. Se posicione à grandeza. E sim, a quinta lição, ou a sexta, leia o livro, mas não só isso. Toda vez que você for ler qualquer livro, não só Maestria, tá? Qualquer livro que você for ler, absorva tudo sem pressa. Lembra da primeira lição? Calorias sem nutrientes? Não seja um enciclopedista. Você lê na maior velocidade do mundo e você não integra nada daquele livro. Existem livros que se você lesse com calma, e fizesse cada coisa que é descrita no livro, sabe, com disciplina e paciência, você chegaria muito mais longe do que se você lesse 5 livros na pressa, sem integrar de fato o que ensina ali. E adianta ler uma coisa na pressa e esquecer e depois ter que reler tudo. E sim, a gente está no processo de reaprendizado, mas se você não conseguir ler com disciplina, não conseguir absorver os livros de fato, sabe, ler realmente, ou anotar, se você precisa anotar, anote, ou integre em si mesmo o que aquele livro ensina, você não vai para lugar nenhum. Você está se enganando e está se convencendo de que você está lendo, quando você não está. Não peça resumos, não busque atalhos, leia o livro. Entendeu o que eu quis dizer? Porque sem você ler o livro inteiro, você não vai ter o conhecimento inteiro. E aí você vai ter muitas pontas soltas. E pontas soltas são fraquezas, são declínio. Porque um expert, ele fechou todos os nós, ele sabe responder todas as perguntas, ele entende em íntegra a área de expertise dele. Aqui a gente está falando da analogia da comida integral. Existe a comida refinada e a comida integral. Pedir um resumo do livro é tipo refinar o livro. E não é isso que você quer comer todos os nutrientes. Você quer as fibras daquele livro. Você quer toda a vitamina A, B, C, enfim. Você quer consumir tudo. Não busque atalhos ou resumos. Não siga o caminho expediente, siga o caminho significativo. Dumbledore já falava, existe o caminho fácil, existe o caminho certo. E é disso que eu estou falando com disciplina. É ter presença real e energia e atenção real investidos no que você faz. Não algo morno, não algo meia boca, vai ou racha. Dedicação completa ao que você quer. É quase como se houvesse uma sabedoria antiga de ir com calma, pois a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes, mais devagar é mais rápido. E aquilo que eu já falei, evite o enciclopedismo, o consumo sem saborear os livros. E sabe o que é mais engraçado, o que é mais irônico?
o livro Maestria, lançaram uma versão abreviada dele. O livro sobre se tornar um mestre, que o critério é ficar 10 mil horas estudando aquilo, lançou uma versão abreviada. Olha a ironia, olha aonde as pessoas estão indo na modernidade. Tudo tem que ser um vídeo de 5 minutos, super rápido, falando informação. E não é que vídeos rápidos não possam ajudar a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. É que a pessoa tá com a atenção dela tão frita, né? A mente dela tá tão derretida por brain rot, por TikTok, que ela não consegue sentar a bunda e assistir uma aula desse tamanho aqui que a gente está tendo. E a gente está indo contra essa onda, entendeu? Pessoas que só conseguem prestar 5 minutos de atenção não vão chegar à grandeza. Porque o trabalho real é sentar a bunda e passar ali horas, 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 sabe? E Maestria, escrito por Robert Greene, um dos melhores pensadores da modernidade. Muita gente não gosta dele. Eu entendo porque não gostam. Eu não tô aqui pra argumentar isso honestamente, eu não ligo. Porque o que ele ensina, o que ele escreve, é extremamente útil. Quando você lê o livro dele, não significa que você tem uma intenção ruim. Você pode ler os livros do Robert Greene com a intenção de fazer o mal ou de fazer o bem. O que importa é quem lê, não o que está escrito. Entendeu? Robert Greene, ele é um dos melhores pensadores atuais, porque o que ele escreve ajuda quase todo mundo, se não todo mundo. E é por isso que eu estou fortemente recomendando o livro dele. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta antes de acabar. Eu aproveito e respondo aqui ao vivo. Aqui. Então, como eu encontro mentores para me guiar nas minhas áreas de interesse? Então, vamos lá. O livro ele fala sobre isso, ele entra a fundo nesse processo, mas encontrar um mentor, encontrar uma pessoa, essas coisas, não é uma conquista atingível. O que é que isso significa? Por exemplo, namorar é uma conquista atingível? Não. Qual é a fórmula que eu sigo para alguém querer namorar comigo? Não existe. Não existe. Porque no final do dia, você só vai ter um mentor, você só vai encontrar um amigo, uma namorada, enfim, toda socialização é a partir da escolha voluntária da outra pessoa de querer ficar com você. Você não pode forçar alguém a ser seu mentor. Você pode pagar alguém que oferece um curso, que oferece mentoria. Essa é a forma rápida, mas muita gente não pode fazer isso, não tem esse dinheiro. E ainda mais se a pessoa que está recebendo o dinheiro para dar mentoria for uma enganadora, uma charlatana, uma pessoa que faz promessas vazias. Mas entenda o seguinte. Lembra que eu disse que é difícil para as pessoas acharem? Eu entendo. Se você não achar um mentor na vida real, busque na internet, nem que seja através de vídeos assim grátis que eu estou dando para você. Desde que você filtre eles pela área que você quer aprender. Não é um objetivo conquistável. Você não segue 1, 2, 3 passos e você acha um mentor. Ao menos que alguém, eu queira fazer um aplicativo de achar mentor, aí você faz esse aplicativo. Aí tá aí a ideia, ó. Se alguém quiser fazer um site, uma plataforma de achar professor. Só dizendo, educação é uma coisa muito importante e que as pessoas estão dispostas a pagar muito. Só que no Brasil tá foda porque a gente está num período onde está acontecendo algo chamado triagem. Estamos descobrindo quais mentores sabem o que estão falando e quais não sabem. E muitos dizem assim, como eu fiz muito dinheiro, agora me pague. Aí você paga e ele lhe ensina uma fórmula que não vai funcionar com você. Ele diz a história dele e a história dele não vai fazer você enriquecer. Como encontro mentores? Obviamente, vá para locais onde as pessoas discutem o que você gosta. Vá para espaços de convivência que você imagina que encontraria alguém, né? Infelizmente, terceiros espaços estão extintos hoje em dia. Mas existem ainda. Ainda dá para encontrar pessoas. A internet tem sido o melhor meio para isso. Para quem não descobriu ainda a missão de vida, o que fazer? Vamos lá, o livro fala disso, mas eu vou tirar do livro para responder sua pergunta. Desde a sua infância você tem inclinações. Desde o seu nascimento você tem vontades e inclinações que apontam para algo maior, mas que você não sabia. Por exemplo, Albert Einstein, ele cita isso no livro, ele cita a história do Albert Einstein, tinha sempre o interesse por ímãs, bússolas, coisas que são atraídas por uma energia invisível, uma para outra. Einstein via uma agulha ser atraída pelo polo norte da Terra
e ficava fascinado quando era criança. Ele cresceu para se tornar um teórico físico de forças invisíveis no universo. Os seus interesses desde criança, eles refletem já uma estrutura pré-montada da sua alma, do seu propósito aqui. Então, observe suas experiências de criança e tente entender o máximo o que elas significam. Como eu sei o que estou aprendendo, é válido para outras pessoas em elevar a posição de mestre. Você testa. Você testa sem cobrar nada se você não sabe se funciona ou não. Porque a gente está falando aqui sobre o que é ser um mestre, é saber resolver problemas muito bem numa área, é gerar muito valor numa área. E quando você não sabe se o que você faz tem tanto valor assim, você testa. Você vai na pessoa e diz, olha, eu não vou pedir nada em troca, você deixa eu ver se eu resolvo esse seu problema. E aí você me diz se eu resolvi bem. Se eu não resolvi, você me diz que não. O nome disso é feedback. Acredito que essas foram todas as perguntas. Se você assistiu aqui, parabéns. Sua atenção não é derretida. E, gente, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Espero que vocês estejam bem. E até mais.